Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Acompanhe aí comigo a leitura para a gente fazer uma breve reflexão em cima desse texto. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que história incrível! Parece que nós estamos até vendo a cena, né? De 2 homens andando estrada fora,
dialogando, conversando, acerca de um episódio recente. Esse episódio recente, pelo qual eles estão discorrendo ao longo do caminho, não é outro senão tudo que havia acontecido com o Senhor Jesus Cristo nos dias anteriores. Como Jesus esteve entre eles, operando milagres, pregando o evangelho do reino às pessoas, ensinando o evangelho do reino às pessoas. Após isso ter sido entregue nas mãos dos romanos pelos judeus, e foi então maltratado, chicoteado, humilhado, espancado, levado, erguido até a cruz, e lá padeceu, morreu e foi sepultado. Eles discorriam acerca disso, meio que tristes, sem esperança. Parece que o mundo para eles havia acabado. Todas as expectativas tinham sido frustradas. Não é à toa esse povo de Israel, ainda pouco antes do Senhor Jesus vir, vários outros se apresentaram como um Messias que viria para libertar Israel daquela sujeição que a nação estava vivendo sobre o domínio de Roma. Nesse momento da história, o Império Romano é quem domina algumas nações. E Israel é uma delas. A política, todas as decisões acerca da vida dos cidadãos de Israel dizia respeito ao Império Romano. E o povo judeu não via isso com bons olhos. Eles queriam ser uma nação livre, e eles depositavam toda a sua esperança no Messias que tinha sido prometido no Antigo Testamento. E para muitos deles, o Messias que viria traria essa libertação, libertando Israel dessa sujeição a esse Império Romano, tornando a nação então livre e próspera. E esses homens estão a caminho de uma aldeia, ainda no dia da ressurreição. É o primeiro dia, é o dia de domingo. Se vocês puderem prestar atenção no verso de número 1 do capítulo 24, ele diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Eles estavam lá com os outros discípulos em Jerusalém, presenciaram tudo, aguardaram esses 3 dias, estiveram esses 3 dias em casa. É o que a gente pode contemplar, por exemplo, dos versos 36 ao verso 43, quando Jesus aparece, os discípulos estão lá em Jerusalém. Eles ouviram o relato das mulheres, eles próprios testemunham isso. Olha, as mulheres foram lá no túmulo. Ele diz isso a partir do verso 22. Né? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então, as mulheres chegaram do túmulo e relataram o que aconteceu lá. Não viram a pedra, o anjo disse que o Senhor vive. Eles, porém, não creram e foram embora. Naquele mesmo dia. Pois é isso que diz no verso 13. Naquele mesmo dia. O mesmo dia em que as mulheres foram ao túmulo. Retornaram para casa onde estavam os discípulos. Relataram o que tinha acontecido.
mas parece que eles não creram naquilo, não deram ouvido, não prestaram atenção e foram embora. Esses homens parecem frustrados, seus sonhos parecem, suas aspirações, seus desejos, parece que sofreu um abalo terrível. Toda a esperança deles parece que havia desaparecido nesse momento. E Jesus começa a caminhar com eles. E é muito interessante essa história, que a gente percebe algumas falhas desses homens, o que é comum no ser humano, falhas, né? Perfeição é difícil, mas falhas a gente contempla várias. Mas a gente pode perceber o porquê de tanta frustração. O porquê que os sonhos e as esperanças desses homens, desses 2 discípulos que o texto menciona, foram frustrados. Ora, a culpa não é de Deus quando nós sofremos nossas frustrações na vida. A culpa não é de Deus, não é dos outros. Esses homens, por exemplo, eles caminhavam, e o que a gente pode perceber ao longo dessa caminhada, desse retorno deles para a vida comum, depois de terem experimentado e visto coisas incríveis da parte do Senhor e ouvido coisas incríveis, agora retornam para uma vida comum em uma aldeia para tentar se reerguer, né, de novo das cinzas, ou quem sabe esperar um outro Messias, mas sendo que o Messias caminhava com eles naquela estrada. O que a gente pode perceber de tanta frustração é que todas as suas convicções, todas as suas forças, aquilo pelo qual eles sonhavam e pelo qual eles se empenhavam, dizia respeito somente a essa vida. Eles tinham um sonho, eles tinham um objetivo, mas era algo ligado a essa terra. Eles estavam muito preocupados em quem ou com quem iria redimir Israel daquela sujeição ao Império Romano. É isso que eles dizem no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia e desde que tais coisas sucederam. Então, a expectativa deles e de tantos outros que andavam com o Senhor Jesus era essa. Era de que ele fosse ser um rei terreno e que libertasse Israel daquele jugo de Roma. É tanto que lá em Atos, no capítulo de número 1, também, eles ainda manifestam um pouco dessa preocupação com coisas terrenas, com uma solução para as coisas imediatas dessa vida. Olha o verso 6. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus está ali agora há momentos antes, né, de ser levado ao céu, e a preocupação deles é esta, é se Jesus, se é aquele momento ali que ele vai restaurar o reino de Israel. Ele vai devolver o poder novamente político à nação de Israel. Então, muitos dos quais andavam com Jesus tinham essas expectativas, confiavam, acreditavam que Jesus iria ser um rei terreno
e que iria trazer soluções imediatas para aquela nação. Nossos sonhos são frustrados por isso. Porque às vezes nós confiamos em Deus apenas para resolver as coisas imediatas dessa terra para nós. Quando nos sobrevém uma situação, uma crise, que a gente depende do sobrenatural de Deus mesmo, evidente, agindo na nossa vida, e esse sobrenatural não ocorre, aí logo a gente se frustra. Porque nós colocamos nossa esperança nas mãos de um presidente, nas mãos de um sistema, de uma ideologia. Olhamos para Deus simplesmente como aquele que serve para nos socorrer nos momentos difíceis. Quando tudo está bem, a gente viaja, a gente sorri, vai para todos os lugares, sem muita preocupação, tudo está ocorrendo dentro da mais perfeita ordem. Mas quando nós somos abalados, quando nós dependemos exclusivamente desse sobrenatural de Deus e que muitas vezes não vem conforme nós esperamos, e é aí que vem a frustração para muitos cristãos. Por isso esses homens, eles tinham uma esperança baseada em coisas terrenas, e como isso não aconteceu de imediato, então a volta, o retorno, a tentar viver a vida comum, sendo que havia muita coisa ainda para acontecer na vida desses discípulos do Senhor. Mas há um outro fator também que a gente percebe no diálogo deles com o Senhor Jesus Cristo, é que eles tinham eles eram meio que incrédulos para crer na soberania divina. Vejam que eles amanheceram aquele dia, o dia da ressurreição, junto com os demais. As mulheres foram lá no túmulo, voltaram e disseram o que tinha acontecido. Mas eles não creram e foram embora. Ou seja, faltou nesses homens entusiasmo, vibração, convicção pelas coisas sobrenaturais de Deus, pela providência de Deus, pelos milagres divinos. Eles ouviram o relato, mas não deram crédito àquilo e resolveram voltar. Ora, quantos cristãos, quantas pessoas estão dentro das igrejas, ouvem os relatos bíblicos, ouvem as histórias, ouvem as pregações, mas não conseguem, seus corações não ardem por isso, não se apegam a isso, não abraçam isso com vigor, com desejo, com convicção. Por isso, pessoas assim vivem desesperadas, vivem frustradas, angustiadas de um lado para o outro, porque não conseguem crer em coisas assim. Não conseguem perceber que Deus é Senhor suficiente para agir de forma soberana nesses aspectos também. Então, quando vem a crise, vem as situações difíceis, falta-lhe força para crer no sobrenatural de Deus. Para crer que Deus pode sim mudar a história, mudar o curso da história. Talvez esse fator também tenha contribuído para que esses homens estivessem voltando para a sua aldeia frustrados, desanimados. Outro fator ainda é a leitura, por exemplo, errada do que Jesus de fato é. Vejam bem que eles dizem assim no verso 19:
ele lhes perguntou, Jesus perguntando para eles, diz assim, quais? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como é que eles estão descrevendo Jesus aqui? Eles não estão descrevendo Jesus na sua completude. Parece ser discípulos que não fizeram uma boa interpretação do Antigo Testamento. É tanto que Jesus os repreende, porque que eles não creram em tudo que as Escrituras diziam acerca do Messias. Esses homens, eles fazem uma leitura errada acerca de Jesus. Para eles, Jesus era só o varão, um profeta, poderoso em obras e palavras. Para muitos cristãos, Jesus é só isso. É só aquele homem poderoso que cura, que liberta os encarcerados. Ele é isso, sim. Ele expulsa demônios, ele liberta os oprimidos, ele tira os cativos de suas prisões espirituais, ele traz liberdade, mas ele é o Messias que veio para redimir a nossa alma e não a nossa nação. Essa é a leitura que eles deveriam ter feito sobre Jesus. Ele é o Redentor da nossa alma. Ele veio redimir e salvar pecadores. Ele não veio trazer soluções imediatas para uma nação. Então essa leitura tenha contribuído muito para o desânimo desses jovens aqui. Eles analisaram o cenário somente por essa ótica. Então vejam que esses erros contribuem para uma frustração, para um desânimo. Agora, como que Jesus faz para corrigir isso? Jesus não tenta argumentar ou fazer outro milagre para provar para eles que ele é o Messias. Não. Ele não faz isso. É interessante. Jesus não lança mão de um artifício desses, de um meio desses, para convencer o homem de quem Jesus é. Como que Jesus fez então para corrigir essa postura? Ora, Jesus então expõe a eles a Escritura. Porque essa é a maneira de Deus nos corrigir. É através da Escritura. Jesus aqui já está usando um método, o método que tem que ser praticado pela igreja. Se queremos corrigir erros na nossa forma de agir, de pensar e de ver o mundo, então tem que começar pela Escritura. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim, no verso 25, ó nécios e tardos de coração. Nécios ignorantes no sentido de não conhecer, né? E tardios de coração. Pessoas que demoram para compreender as coisas de Deus. Ou que não se esforçam para conhecer as coisas de Deus. E aí Jesus os repreende dizendo o seguinte, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aqui Jesus faz referência a todo o Antigo Testamento, a tudo que foi profetizado acerca dele no Antigo Testamento. Aí Jesus explica, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Inclusive Jesus disse isso a eles quando estava em vida com eles. E começou por Moisés. Quando ele usa a expressão começando por Moisés, ele se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Que foi escrito por Moisés. Então lá na lei já apontava para Cristo, para o Messias, e como ele viria, como ele sofreria e como ele seria então o Redentor nosso.
Ele fala então da lei, discorrendo por todos os profetas. Ou seja, todos os profetas que profetizaram acerca do Messias e expunham-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então ele mostrou as Escrituras. Ele não usou artifícios. Ele poderia lançar mão disso, ele é Senhor, poderia. Mas ele usou esse meio, que é o meio ordinário de Deus, de comunicar sua vontade a nós. De comunicar os seus decretos, os seus planos para a igreja. É por meio da Escritura. Ele não precisa mostrar revelações, ele pode fazer isso, se ele quiser fazer, mas isso é extraordinário. A forma ordinária é pela Escritura. É por meio da Escritura que ele nos esclarece erros de conduta, de convicção, de cosmovisão que nós, porventura, temos em relação a ele mesmo. Após então ele esclarecer essa situação, mostrar que ele é o Messias, que veio sim, que ressuscitou. Existe a situação em que eles constrangem Jesus a entrar na casa, e Jesus come pão com eles, e depois de Jesus desaparece. E a partir disso é que eles compreendem e agora voltam para Jerusalém novamente. A volta para o caminho, né? A volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Voltar para dali ir adiante, seguir caminho à frente. Então, quando Deus quer corrigir muitas das nossas convicções, muitas das nossas frustrações, Ele usa a Sagrada Escritura. Ele nos expõe às Escrituras, porque é elas que falam acerca do Messias, dos planos de Deus, dos decretos de Deus para nós. Se não queremos ter nossos sonhos frustrados, então não coloquemos nossas esperanças em soluções terrenas. Não devemos confiar cegamente no que o homem pode fazer, confiar no poder político, na ciência, nas estruturas sociais. Não podemos confiar cegamente nessas coisas. Nós devemos confiar no Messias, no Senhor, que é o nosso Redentor. É aquele que morreu para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia. A Ele, então, seja o louvor, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus, então, nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a ter esperança somente nele, a confiar nele, a confiar no seu agir, na sua forma de realizar os seus decretos, a sua vontade. Em nome de Jesus, amém.